Para quem está aqui hoje pela primeira vez, né, o nosso GPCF voltou, né, a gente tem a proposta de reuniões, uma semana a reunião, um mês a reunião ser presencial e no outro ser virtual, com palestras de colegas do grupo e outros colaboradores, né? Hoje o professor William, o professor do SEST UEA, e que também vai ficar responsável pelo núcleo do GPCF, né? Nós estamos nucleando o GPCF no interior do estado, né? Temos o Clodoaldo lá em Parintins, junto com o professor Vigílio, vamos ter o professor William aí em Tefé, estou com algumas articulações para Tabatinga, para nós também, brevemente, né, quando tivermos mais um recurso, nós demos uma respirada na universidade, conseguir fazer algumas reuniões do GPCF no interior, né, levar alguns membros daqui e lá fazer esses encaminhamentos. Então, professor William, nós sabemos da dificuldade da internet, né, mas eu acho que a natureza e a essência do grupo de pesquisa, estamos também muito ansiosos para ouvir a sua experiência de formação de professores no ensino de ciências, né, essa sua experiência que está tendo agora na cidade de Tefé, em inúmeras parcerias com outros locais, com outros centros, como Mamirauá, e também somos só ouvidos, sabe, professor? Pode começar, pode fazer suas discussões, pode fazer suas reflexões, não conseguimos colocar o slide, não tem problema, está muito complicado a internet, mas o que importa é que estamos aqui e vamos ouvir o seu relato. A palavra é sua, querido. O professor William, ele é mestre em ensino de ciências, tá? E formado na área de educação também, e faz parte do quadro de professores efetivos do SEST-UEA. Professor, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, professor Washington, pelas honras da casa. Em primeiro lugar, eu quero dar meu boa noite aos professores, professoras, mestres e doutores, mestrandos, doutorandos, tá? Aos acadêmicos de diversas áreas que estão presentes nessa transmissão e de pedagogia também. E, primeiramente, pedir desculpa de vocês, né, pela nossa situação da internet aqui. Foi muito complicado o dia de hoje aqui. Nas últimas semanas, nós estamos com muita dificuldade para poder trabalhar utilizando a internet. Mas vamos dar início logo que já estamos atrasados, né? Os meus sinceros pedidos de desculpa para vocês. É um imenso prazer e satisfação gigantesca estar aqui hoje com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Ciências em Espaços Não Formais, GPCF, tá? O objetivo dessa minha apresentação é justamente poder apresentar aos membros, né, um prolegômeno, nuances no sentido francês da palavra, uma sutileza das questões epistemológicas e metodológicas sobre as experiências de formação de professores no ensino de ciências, enfatizando a construção de processos investigativos, certo? É justamente a experiência que eu estou desenvolvendo aqui, desde que eu comecei a trabalhar aqui na Universidade do Estado do Amazonas, no SEST, certo? Para efeito didático, eu vou apresentar alguns momentos do processo de construção de conhecimentos dentro da disciplina de metodologia do trabalho científico. São praticamente mais de um mês que eu estou trabalhando com eles essa disciplina. Mas nesse mês eu trabalhei segunda, terça, quarta e quinta. Não tinha professores, eu substituí. E isso foi muito proveitoso, esse tempo excessivo que eu trabalhei, mais do que os outros. É uma turma de primeiro período do curso de pedagogia. Bom, todo o planejamento inicial foi apresentado aos discentes da disciplina, tá entendendo? Foi debatido e ressignificado com eles, esse processo. E uma das premissas que eu coloquei para eles desde o início é que toda pesquisa científica é um processo contínuo de construção de conhecimento. Ou seja, você vai se ressignificando e vai adaptando e vai gerando novos processos epistemológicos e metodológicos, certo? A primeira temática que eu trabalhei com eles foi a questão da universidade como centro gerador de saberes. O pesquisador que eu trabalhei com eles, nessa primeira parte, foi do Newton Freire Maia, A Ciência por Dentro. Acho que alguns de vocês já conhecem esse texto, tá? É um pesquisador renomado no Brasil, muito condecorado fora, internacionalmente. E nós trabalhamos a problematização do conhecimento e a questão do conceito de ciência na perspectiva positivista.
certo? A partir da filosofia da ciência. Abordamos aspectos positivos e negativos da ciência. Isso foi muito interessante, né? Para eles verem que a ciência ela pode trabalhar questões positivas e pode trazer aspectos negativos também. Para isso, transitamos de forma disciplinar por várias áreas do conhecimento, abordando como tema gerador os benefícios e malefícios da ciência. Então, aí eu dizia aspectos positivos que a ciência traz, né? A partir de tecnologias, de medicamentos, de várias coisas, e eu também apresentava aspectos negativos da ciência, tá entendendo? Em relação a remédios, em relação a processos, produtos. Isso aí foi legal, para desconstruir o conceito que a gente tem, tá entendendo? De que ciência é acabado e que não tem falhas, não tem erros durante o processo. A segunda temática... O microfone está aberto, Saulo. Oi? É um dos dois. Não, Muito obrigado. Eu não sei se eu vou fazer tudo, mas com certeza esses doisinhos aqui eu já estou separado. Professor William, o senhor clicando em cima da foto do Saulo, para minhas coleguinhas consegue também, fechar o microfone dele. Oi? Eu não tô ouvindo. Já fiz. Pode seguir, William. Valeu, Raimundo. Já. Pode seguir. Continuando. Então, vocês entendem, esse primeiro aspecto foi apresentar a ciência, seus pontos positivos e negativos para os alunos. Uma desconstrução epistemológica, certo? Que ciência vai além da perspectiva positivista, certo? O segundo temática que eu trabalhei com eles foi justamente a pesquisa qualitativa e quantitativa, método de pesquisa e coleta de dados. Então, eu trabalhei a Vergara com eles, tá? E trabalhei também a Sônia Vieira em questões de questionários, que eu até postei esse livro aqui, essa obra, para o nosso grupo. Bom, nós trabalhamos alguns tópicos neste processo: observação, questionário e entrevista, tá? Porém, nós vamos focar agora no que foi trabalhado a partir da observação, certo? Nós trabalhamos a observação científica. O que a gente trabalhou com eles nesse processo todo? Nós trabalhamos conceitos, registros em eventos, condições físicas, comportamentos não verbais, comportamento linguístico. Era tudo isso voltado para resolver algum tipo de problemática, certo? Trabalhamos questões de observação ligadas à descrição, explicação, compreensão de eventos e comportamentos também. Tipos de observação, critérios, se é observação individual ou em equipe, direta ou indireta, se é feita na realidade ou em laboratório. Finalizamos com limites e possibilidades da observação. Essa parte de construção durou 2 dias. Foi muito interessante, muito proveitoso. Nós fizemos até algumas experiências em sala de aula para que eles pudessem testar a capacidade de observação deles. Isso foi muito interessante. Depois eu comento melhor sobre isso, tá entendendo? Então, em seguida, veio uma atividade... Professor William. Tá entendendo? William, Oi, William, eu consegui baixar as 2 fotos, tá? Se tu quiser querer colocar um aqui em apresentação para te comentando, depois só para me falar que eu coloco. Tá. Quando chegar na parte do Mamirauá, eu peço para te passando as fotos, tá bom? Maravilha. Tá ok. Então, vamos lá. Continuando. Em seguida, nós trabalhamos uma atividade em sala de aula, que era a construção em sala de aula de um trabalho de campo de observação. E aí, eu peguei a parte epistemológica do Edgar Morin, que fala sobre a questão do erro, como o erro pode ser fecundo. Ao invés de trazer um trabalho pronto e acabado, impresso para eles, eu construí toda a atividade no quadro branco com eles. Eu pedi para uma aluna ir escrevendo e eu ia construindo o processo, mostrando como se constrói uma atividade. Eu criei o tema, os objetivos, a metodologia, discutindo com eles, e foi um processo muito, muito rico, para eles perceberem que um trabalho não chega na mão deles pronto e acabado. Não, ele é lapidado, ele precisa ser lapidado, construído. E aí a questão do erro, eu cometia às vezes erro, voltava, consertava o planejamento e ia nesse processo, vai e volta, ressignificando o planejamento todo, como um todo. Nós criamos tema, problema, objetivos, metodologias, tudo foi construído ao vivo na sala de aula. A escolha por esse processo, como eu falei, ele requer uma experiência prévia para fazer isso.
Então, eu tenho um pouco de experiência nessas tipos de atividade, de construir projetos em sala de aula com os alunos, no quadro branco. Isso aí é uma coisa que a gente já faz há alguns anos, certo? Esse processo, ele tem, como eu falei, construção, vai ocorrer erros, certo? E essas mudanças vão ocorrer ao vivo na sala de aula. Como eu disse, a base epistemológica disso é o trabalho do Edgar Morin, tá entendendo? E ele vai trabalhar justamente essas questões. Enfim, a gente construiu um planejamento conjunto com os alunos. Aí a gente orientou 6 equipes para trabalhar esse material de coleta de dados, né? Explicamos para ele como é a coleta, as roupas têm que ser trabalhadas no dia, registro de fotos, filmagens, local de saída, horário. Todas as equipes tinham planejamento, certo? Para realizar essa primeira observação. E eles sabiam quais eram os seus objetivos e o que eles iam observar e registrar, que era a existência de resíduos num determinado percurso, certo? Primeiro espaço não formal que nós trabalhamos é chamado aqui em Tefé de Praia da Juliana. Então, ela começa aqui em frente de Tefé, na beira do rio, e vai até a frente de Tefé, no local denominado A Muralha, que é uma construção gigantesca de barragem, tá entendendo? Para que impediu o assoreamento da frente da cidade de Tefé. Então, é um muro de concreto gigantesco, finalizava o percurso. É um percurso muito longo e bem cansativo. Nós saímos bem cedo daqui da UEA. Combinamos de nos encontrar aqui 6h30, certo? E deu quase 2 horas de caminhada, para vocês terem noção da distância que foi. Nós estabelecemos pontos de parada denominados estágios de observação, onde eram explicados aspectos como os tipos de resíduo que encontramos, muitos resíduos, muito lixo em todo o percurso, como ferros, pedaços de ferro, pneus, copos descartáveis, garrafas diversas, pilhas, nós encontramos muitas pilhas, tá entendendo? Madeiras, tecidos. E eles iam registrando isso, anotando tudo que ia sendo visto, alguns iam gravando no celular e registrando em fotos. Muitas fotos. Explicamos também, nesse local, o assoreamento nos locais de moradia. Tem áreas que já houve quedas de barranco, áreas perigosas. E detalhe, eu expliquei para eles que tem uma pesquisa feita aqui em Tefé, do meu amigo professor Davi, da área de geografia, o doutor Davi. E ele mapeou inúmeras áreas aqui em Tefé com seus drones, usando, que estão sujeitas a desabamento. Áreas com muitas incidências de moradias. E isso é uma coisa realmente que eu fiquei muito preocupado. E eu fui mostrando para eles as áreas que o drone mapeou, que são as áreas perigosas. Tá vendo? Então, hoje, nós temos diversas áreas aqui em Tefé com risco de desabamento. E ele pesquisa essa questão dos derrubamentos dos barrancos, não só aqui em Tefé, mas em vários outros municípios que ocorreram esse fenômeno. Então, isso aí é um assunto assim que eles amaram esse assunto, vendo na prática. Também explicamos os impactos da estiagem, descendo todo o percurso do lago. O impacto na estiagem, no boto, nos peixes, nas plantas. Vocês sabem que morreram muitos botos aqui na cidade de Tefé e nos arredores, né? E nós destacamos bastante para eles a questão que a mídia esqueceu, falou muito dos botos, dos animais, mas esqueceu o ser humano, o pescador, o agricultor. E nós que moramos aqui percebemos o quanto essa pessoa sofreu, tá? A mídia esqueceu o homem, pois houve perda de agricultura, dificuldade de transporte, falta de alimento, saneamento, evasão nas escolas e várias questões ligadas de saúde. A estiagem provocou a mudança do leito do rio e a queda dos barrancos. Existem regiões aqui no interior do Amazonas que já foi registrado quedas de barranco de 500 metros de comprimento, para vocês terem uma ideia. A seca dos poços artesianos foi incrível aqui na cidade. Todos os poços artesianos da cidade secaram. Isso provocou também o fenômeno da seca das cacimbas nas comunidades. Tem mais de 20 comunidades no entorno de Tefé aqui. E a seca das cacimbas, houve a contaminação desses lençóis e inúmeros casos de infecção estomacal. Muitos casos, muito mesmo, tá entendendo? Explicamos também nesse percurso a questão da flora, da fauna, as moradias que existem, que estão ocupando esses locais.
E até questões de esporte, que a gente vai observando, as pessoas usando a praia para jogar futebol, vôlei, etc. Certo? Ao término desse trabalho, quando nós chegamos na muralha, nós socializamos um café da manhã na muralha, com todos os alunos, tomando o devido cuidado de recolher todos os nossos resíduos, aplicando um pouco na prática, né, os conhecimentos sustentáveis. A muralha seria o quê, professor? A muralha que eu falo é o seguinte: saindo aqui da frente da UEA, indo pela encosta do rio, do lago, você vai andando até chegar na frente da cidade de Tefé. Lá na frente era uma área de assoreamento muito grande. Então, eles construíram uma muralha, que os moradores daqui chamam de muralha. Eles construíram uma muralha de concreto que impede a queda do barranco. Ela é gigantesca, é muito grande. Tá entendendo? Então, é denominada aqui a muralha lá. É um ponto turístico até, onde fica em frente ao porto onde os barcos param. E realmente funcionou, porque ela impediu a erosão, tá entendendo? É uma obra de engenharia para evitar a queda da frente da cidade. Continuando. Depois desse café da manhã, vem as outras aulas que foram ocorrendo. Bom, então aí a gente observa o primeiro exemplo de trabalho em espaço não formal deles, certo? De uma visita que eles realizaram. Ficaram muito felizes, adoraram. Na próxima aula, a gente foi fazer o quê? O tratamento dos dados da observação, em sala de aula. Então, trabalhamos a questão de revisar toda a atividade através das fotografias. Essas fotografias que eu mandei para vocês aí, ainda são do Mamirauá, que eu vou falar daqui a pouco. Mas tem todas as fotos, os registros dessa atividade que eu falei para vocês. E eu já escrevi também o texto sobre isso. No quadro branco, eu apresentei modelos de como construir textos sobre observação. Ou seja, foi ensinado a produção do texto científico. Como criar um texto da observação que você realizou. Como lapidar isso. Está entendendo? Daí a importância, foi mostrado para eles a necessidade de se fazer um relato minucioso de tudo que você observa. Está entendendo? Bem como dos sentimentos e impressões que você teve ao observar um fato ou fenômeno. Certo? Na sequência, a próxima aula foi construção de relatório científico. Ou seja, conceitos, partes que compõem o relatório. Cada item foi explicado e demonstrado em sala de aula como que eles iriam construir o relatório. Então, percebam a linearidade da proposta. Foi trabalhada a questão de ciência, foi construído uma atividade em sala de aula com a participação deles, depois foi aplicado a atividade de observação e registro, e depois foi ensinado como fazer a lapidação desses dados, o tratamento desses dados, a produção do texto científico de forma minuciosa e rigorosa. E agora a gente vai para quê? A gente vai justamente para quê? Para a questão da lapidação desses dados. Como trabalhar as fotografias, como identificar as fotografias, quais os aspectos que mais chamaram a atenção. E a gente ia discutindo isso não só por exemplos de textos de observação, mas utilizando as próprias fotografias, certo? E aí o relatório, que é justamente que eles vão colocar no capítulo 1 do relatório, esse primeiro observação e registro, certo? Cada item do relatório foi explicado e demonstrado em exemplos. Assim, inserimos nessa atividade de observação como o capítulo 1 do relatório. Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês sobre foram trabalhados em sala de aula com eles. Foi trabalhado questão de questionário também, certo? Eles trabalharam questionário e entrevista. Isso foi muito interessante, porque teve a parte teórica e depois a parte prática. Eles construíram pequenos questionários e, no mesmo dia, aplicaram esses questionários na UEA. Isso aí foi uma coisa incrível, porque eles iam não somente tendo a parte teórica do que é um questionário, que foi dado esse subsídio para eles, em várias aulas, mas eles, na prática, construíram o questionário. Eles construíram o questionário, eles construíram uma carta de apresentação do questionário e um termo de aceite do questionário. Ou seja, alunos de primeiro período que já sabem a necessidade de aquela pessoa que está sendo entrevistada ou respondente participar da pesquisa e dar o seu aceite através de um documento.
Isso aí é muito importante, que às vezes a gente encontra alunos que estão no 5º, 6º período e aplicam um questionário, mas não tem um termo de aceite, certo? E nessas pesquisas que eles fizeram dentro da UEA, eles verificaram questões como RU, tá entendendo? Preferências do RU, sentir-se docente, a formação de técnicos, seguranças, aplicar o questionário. Então, outro item que eles trabalharam também, que já vai ser utilizado em pesquisas, por exemplo, em espaços não formais, é a questão da história de vida. Foi explicado para eles como trabalhar a questão da história de vida. Ou seja, conceito de dimensão biológica, social, cultural dos sujeitos, questão de nascimento, infância, adolescência, família, amigos, contexto social, quais acontecimentos mais importantes na sua vida. E eles também, nessa atividade, foram aplicar a atividade no próprio SESC, dentro do SESC. Foram, entrevistaram em 1 hora, voltaram depois e apresentaram os dados. Lógico que em 1 hora você não vai coletar toda a história de vida de um sujeito, mas o importante aí é a experiência e eles estarem aplicando a teoria na prática, certo? Já estão começando a ir em direção a uma praxis pedagógica, refletir, pensar problemas e aplicar uma solução. Isso aí foi um evento que eles ficaram assim impactados, porque eles trouxeram umas histórias de vida que foram incríveis. Eles contando em sala de aula emocionante, tá entendendo? Eles pegaram o caso de uma aluna que ela era violentada pelos pais com violência física, violência simbólica, verbal. Depois, ao longo da história dela, ela foi violentada sexualmente várias vezes e ela teve coragem de contar essa história. E foi uma história realmente emocionante. Eles já sabem preservar o nome dos sujeitos, não citar o nome das pessoas. Tá entendendo? Eles sabem que uma pessoa pode desistir a qualquer momento da pesquisa. E é uma evolução muito grande para uma turma de primeiro período. Eu acho uma evolução gigantesca. O segundo espaço não formal, aí o professor Washington pode começar a mostrar as fotos, é a questão da observação e registro no Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá. Então, eles foram orientados, houve um planejamento, e a gente fez essa visita técnica ao Mamirauá. Então, realizamos a visita nessa segunda-feira agora. Visitamos a exposição das coleções que estão ocorrendo, as coleções e a biblioteca. Também fomos na biblioteca. Na exposição das coleções, nós explicamos para eles a coleção das aves, como era feito o tratamento dos animais, do pássaro, para chegar naquele nível de exposição. Explicamos várias questões de taxidermia para eles, tá entendendo? Na ala dos químicos... Professor William, eu vou sair aqui rapidinho para mim entrar pelo Chrome, tá? Porque como eu estou no MacBook, o Safari não está autorizando eu abrir as fotos. Mas pode continuar, 1 minuto. Tá. Na parte dos anfíbios, na coleção dos anfíbios, nós orientamos eles explicando a estrutura dos animais, tá entendendo? Dos primatas, explicamos a estrutura craniana deles, os tipos de primatas que existem aqui na região amazônica, os tipos de anfíbios, as toxinas que esses anfíbios têm. Na parte dos quelônios, nós explicamos a anatomia deles, fatos sobre as tartarugas pré-históricas que existiram aqui na região do Amazonas, fatos sobre os répteis que existiram aqui, como o Purosaurus, né, que é um jacaré de 15 metros de comprimento que existia aqui na região amazônica também, aqui perto de nós, na região do rio Purus. Tivemos também exposição de cerâmicas, peixes, insetos, a parte de entomologia. Foi explicado várias questões para eles entomológicas e até mesmo questões sobre várzea e terra firme, que tinha também coisas expostas em relação a essas temáticas. Depois nós nos dirigimos à biblioteca e eles receberam excelentes informações sobre o que é pesquisado lá, quais obras existem, tá entendendo? E sempre mantendo o registro, não somente por fotografias, mas pela escrita, que eles estavam coletando os dados ali, durante os próprios acontecimentos. Após essa visita, no retorno ao UEA, nós trabalhamos o capítulo 2 do relatório, que ele está sendo produzido nesse relatório. Eu gosto de apresentar as fotos. Olha, aí eles estão na biblioteca, eles caminhando. Pode passar, Washington. As coleções.
foi vocês que trabalham com espaços não formais, eu não preciso dizer o quanto essa atividade é rica com os alunos, certo? Tá. Eu vou começar, William, lá chegando, sim. Certo. Aí eles estão na entrada do Mamirauá, certo? Mamirauá, para quem não O conhece. Instituto de ainda. Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá, que existe aqui na região de Tefé, que faz pesquisas, pesquisadores brasileiros, internacionais, todos vêm para cá para pesquisar inúmeras temáticas, tá entendendo? Temáticas sobre entomologia, botânica, flora, fauna, felinos, eles pesquisam. Tem de tudo aqui. Ofídeos, tudo. É incrível. Bom, depois nós retornamos ao UEA, como eu falei, e fomos construir o relatório. Olha aí, aí na entrada. Pode ir passando, professor. Eles entraram. Aí é no hall do Mamirauá, onde ele estava exposto às coleções. Nós fomos apresentando as coleções para eles, tá? Aqui um pesquisador do Mamirauá, eu pedi para ele fazer uma apresentação sobre as cerâmicas, tá entendendo? A datação, o tipo de argila coletado. Pode passar, professor. Aqui a coleção eu acho que são de conchas, peças, a comparação entre peças marinhas e peças de rio. As marinhas são maiores que as do rio. Pode passar, professor. Aqui também conchas, tá entendendo? Do mar e de rios. Pode passar, professor. Aqui eles estavam já mais livres, fazendo a observação, já era no final, estavam fazendo a observação mais livres. Pode passar, professor. Aqui também estavam fazendo observações. Na verdade, ficam algumas exposições no Mamirauá, né? Para quem não teve oportunidade de conhecer. E é raro ter essas exposições assim, né? É a oportunidade de ver tudo isso de graça. E uma pequena parte da pesquisa que eles fazem, né? Que é gigantesca, né? E relevante. Pode passar, professor. Aqui mais, pode passar. Aqui, peraí. Aí eles estão na biblioteca. A biblioteca é muito boa. Biblioteca. Nós temos parcerias, né, lá do CERT com a Mamirauá para usar a biblioteca. É incrível. Aí, o próximo estágio foi fundamentar os relatórios com conceitos de espaços não formais, que vai acontecer agora. Ou seja, o relatório dele vai ser todo fundamentado com espaços não formais. Borboletário, não é isso, William? Certo. O Teran, nosso saudoso Teran, né, nos ensinou a fazer isso aí. Eu falei para ele quem não fez isso com o Teran. 2002 ou 2001 nós fizemos. Eu e o William. Aqui nós podemos ver alguns tipos de borboletas que existem aqui na região amazônica, tá? São borboletas, tá entendendo? Porque elas têm asinha desse formato, não são mariposas. Não sei se tem alguma mariposa aí no meio. Pode passar, professor. Aqui são insetos, tá entendendo? É a parte de entomologia. Tinha percevejos, tinha cigarra, tinha besouros. Pode passar, professor. Tá bom. Ok. Continuando. Bom, o próximo estágio, como eu falei para vocês, é fundamentar o relatório deles com o quê? Com a parte teórica de espaços não formais. Eles vão fundamentar esse relatório e vão me entregar. Esse relatório só vai ser entregue no final da disciplina, porque ele vai ser muito lapidado, porque a intenção é pegar todos os relatórios e os relatos de experiência e transformar em um livro. Ok? Bom, agora eu não vou me alongar muito, eu vou dizer qual foi o objetivo de tudo isso que vocês viram, que infelizmente eu não pude apresentar em slides para vocês, mas futuramente eu espero poder ir em Manaus e fazer uma apresentação mais detalhada disso. Qual foram os objetivos de tudo isso? Primeiro, formar sujeitos reflexivos e críticos e que sejam transformadores da sua própria realidade. Esse é o nosso objetivo. Segundo, desenvolver um sentimento de pertencimento nesse aluno do curso de pedagogia. Que o aluno pense, eu estou no lugar certo, na hora certa. A minha hora é agora. Eu estou na UEA. E vou fazer a diferença. Terceiro, promover conhecimento sobre investigação científica. Primeiro período utilizando técnicas e instrumentos de pesquisa. 4, fundar uma base consistente para a iniciação científica. Ora, eu, professor Washington, estudamos juntos, então nós participamos de grupo de pesquisa no segundo período de graduação. Isso foi riquíssimo para a nossa formação. Então, eu entendo que é importantíssimo, desde o primeiro período, a gente já trabalhar todas essas questões de pesquisa com os acadêmicos e as acadêmicas. Bom,
Quinto, desenvolver nesses alunos o desejo deles irem para o mestrado e doutorado. Eu fico incentivando toda hora. E a turma, realmente, essa turma tem um potencial muito grande de ir. Os alunos são muito bons, dedicados, é muito incrível. A próxima aula que eu vou ter com eles é a construção do currículo Lattes. Ou seja, todos vão ter o seu currículo Lattes no primeiro período. E alguns já estão vão ser cadastrados no nosso grupo aqui de pesquisa, tá? Então, eles vão construir o seu currículo Lattes. Então, eu vou ensiná-los, cada um no seu computadorzinho, e vão produzir o seu Lattes. Isso aí é muito importante para eles já terem o currículo de pesquisador e alguns já vão estar entrando dentro do nosso grupo de pesquisa. Bom, a formação do professor com conhecimentos, habilidades e competências, eu entendo, pessoal, que é ampla e é um processo lento e gradual. Não dá para ser rápido, não pode ser rápido. Porém, precisamos ir além dos conceitos, onde o ensino e a pesquisa não sejam dicotomizados. A gente não pode dicotomizar o ensino e a pesquisa. Porém, precisamos trabalhar epistemologias. Não só trabalhar as epistemologias, mas ressignificar as epistemologias. E até mesmo construir epistemologias. Eu lembro que eu conversava muito com o professor Evandro Guedin sobre isso, que não existe uma epistemologia do ensino de ciência. A gente ficar discutindo, vamos construir, vamos escrever. Então, o que nós temos nós utilizamos epistemologias de outras áreas no ensino de ciência. Nós dialogamos com ela. E isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo. Mas a gente precisa construir uma epistemologia de ensino de ciência, certo? Se vocês me perguntarem, professor William, disserte sobre a fenomenologia, eu vou mostrar uma epistemologia na fenomenologia. Se vocês disserem assim, professor William, disserte sobre materialismo histórico dialético, eu vou mostrar uma epistemologia que foi construída, foi evoluindo. Desde lá, não só uma epistemologia, uma dialética em Platão, mas em Aristóteles, a apodítica, né? Mas isso é só para mostrar para vocês que são os nossos sonhos. Mas todo sonho tem que ser buscado, alcançado. Quais os nossos objetivos enquanto núcleo do nosso grupo de pesquisa aqui em Tefé? Bom, eu fiquei muitos anos sem desenvolver pesquisas por fatores particulares. Eu segui uma trajetória pessoal, um caminho diferente. Porém, eu precisava passar por esse caminho para ser quem eu sou hoje e saber o que eu preciso fazer aqui em Tefé. Então, chegou a hora de produzir e trabalhar aqui. Dizendo isso, quais são as nossas intenções enquanto núcleo? É consolidar e legitimar esse núcleo aqui em Tefé. Segundo, estudar e investigar temáticas no ensino de ciências no contexto amazônico. Terceiro, desenvolver atividades de pesquisa e extensão nas escolas e comunidades do entorno de Tefé. Aqui é um local, vocês não têm ideia, riquíssimo para fazer pesquisas de mestrado e doutorado. É incrível. Nós temos 20 comunidades no entorno da cidade de Tefé, com saberes, conhecimentos, pessoas e até coletivos diferentes. Essas pessoas precisam de voz, precisam ser mostradas, está entendendo? E um dos nossos papéis vai ser justamente esse, de trabalhar nessas comunidades, está entendendo? Que mais? Quarto, articular parcerias de pesquisa e divulgação científica. Da nossa visita ao Mamirauá, surgiu a ideia de desenvolver TCCs sobre a preservação, por exemplo, da onça pintada, a pantera onca, né? Por exemplo, nós ajudaríamos o núcleo de pesquisa dos felinos deles, divulgando a importância da pantera onca nas escolas. E eu vou fazer essas linhas com os TCCs dos alunos. Hoje eu já fiz uma reunião com eles aqui das 5 da tarde às 6. E foi a nossa primeira reunião do núcleo, consolidando o nosso núcleo aqui. E estava participando vários alunos, 2 mestrandas, que até a Ana Paula está aqui, mestranda, e o Rony, que é acadêmico do primeiro período. Então, muitas pessoas estavam participando aqui e já se comprometeram a participar e querem fazer essas pesquisas. Então, o Mamirauá, futuramente, será o nosso primeiro parceiro nesses trabalhos. Já conversei com alguns pesquisadores lá e semana que vem eu vou fazer uma visita para estreitar esses laços. Quinto objetivo do nosso núcleo, produzir livros e artigos. Então, se nós realizarmos tudo o que a gente está pensando, é uma consequência, livros, artigos e publicações.
participar e organizar eventos científicos divulgando o nosso grupo, certo? Então, nós estamos aqui para ajudar vocês a, não somente com participação, mas a organização de eventos e, quem sabe, até fazer um seminário aqui em Tefé e convidar todos vocês daí para virem participar daqui, apresentar as pesquisas de vocês para a gente. Promover, isso é promover projetos. Então, nós queremos promover projetos. E eu espero contar com o apoio da reitoria e do nosso grupo de pesquisa daí de Manaus. Por fim, um dos meus objetivos, em cima de tudo isso, é justamente desenvolver a minha própria tese de doutorado, dentro dessas experiências aqui no SEST UEA, e na cidade de Tefé e nas comunidades. Tudo que eu estou trabalhando aqui, eu estou registrando, analisando e escrevendo. Às vezes eu vou dormir meia-noite, 1 hora, escrevendo tudo que está acontecendo, todos os relatos de experiência que estão surgindo. Esse aí vai ser o ponto inicial de um projeto de extensão, que eu estou finalizando, eu já conversei com o professor Washington, com algumas pessoas, eu já tenho ele no papel. É um projeto de extensão sobre alfabetização científica, que vai envolver linhas de ação em espaços não formais e metodologias. Uma das metas desse projeto é a construção de um laboratório de ensino de ciências aqui no SEST. E a partir desse projeto, que vai ser apresentado à reitoria. Então, é muito importante, não só os projetos de TCC, mestrado e doutorado aqui, mas nós temos um laboratório. Nós estamos pensando, na segunda etapa desse projeto, trabalhar a formação de professores de SEDUC e CEMED. Por quê? Como a cidade aqui ela não é tão grande, ela é pequena, nós temos todo o apoio da SEDUC e CEMED para realizar isso. Isso já vem sendo realizado aqui no SESC. Formação de professores de SEDUC e CEMED. Então, esse seria um segundo momento. Levar nossas pesquisas para a escola, divulgar nossas pesquisas, divulgar as pesquisas do Mamirauá, sermos parceiros, abrir novas parcerias e buscar fomento para todo esse trabalho, certo? E quem sabe até organizar um evento e que vocês pudessem, eu já faço convite desde agora, vir dar formações, vir apresentar os trabalhos de vocês para a nossa comunidade acadêmica aqui. Os alunos estão muito empolgados com o núcleo, não temos muitos professores ainda participando, por enquanto eu já fiz convites, mas por enquanto eu sou o único professor que estou no núcleo, mas eu acho que a partir do momento que a gente começar a mostrar a força do grupo, a força dos nossos trabalhos, das nossas produções e das parcerias que estão sendo firmadas aqui e aí, eu acho que o grupo vai crescer muito, tende a crescer muito aqui em Tefé. Eu tenho planos muito grandes para esse grupo. E aqui eu encerro a minha pequena explanação, esse relato de experiência para vocês, tá? E a gente abre para um debate aí, para trocas de experiências. Maravilha, professor William, né? Com relação... Eu posso falar uma coisa, professor Washington? Pode ficar à vontade. O professor Saulo, não sei se ele ainda está online, o Saulo, mas o Deixa Saulo... eu... Sim. Esse mesmo aqui, estou aqui ouvindo maravilhado. Saulo, prazer revê-lo, Saulo. O Saulo, eu tenho uma grata lembrança do Saulo. Quando eu trabalhei na UFAM, no Instituto de Ciências Biológicas, eu aprendi muito com laboratórios, trabalhando com a doutora Ana Lúcia e com o Saulo lá, com todos os professores. Foi uma experiência muito prazerosa. E eu sei da importância de um laboratório para se trabalhar em ciências. Por isso que a minha luta agora vai ser consolidar um laboratório aqui. E a gente vai buscar fomento em qualquer lugar para eu tentar repetir as coisas boas que eu aprendi com o Saulo e com outros professores na UFAM. A necessidade de ter um local de pesquisa e estudo, não só para os nossos alunos, mas para a própria comunidade, um laboratório mesmo. Eu lembro que quando eu trabalhava com a Ana Lúcia na UFAM, nós conseguimos comprar 2 microscópios eletrônicos na época. Um de 18 mil e outro pesquisas, e é incrível. Então, eu vou lutar para ter um laboratório de ensino de ciências aqui. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. E, Saulo, eu espero que um dia você possa vir aqui, meu amigo. A gente consiga bancar sua passagem de avião. Não só você, mas o convite está aberto a todos do grupo. Professor Washington, os outros pesquisadores, os mestrandos, doutores, virem apresentar suas pesquisas aqui. Porque a sua pesquisa, ela pode gerar novas pesquisas aqui, novos braços, novas epistemologias, novas metodologias. E a gente, para consolidar, nós temos que trocar experiências. E isso é que eu tinha para falar para vocês, tá? Obrigado pela atenção de todos. Maravilha. Até pela lembrança, William. O Saulo, né, como você sabe, é o nosso vice-líder, né, muito generoso com todos nós.
no momento em que nos deixou, né, pelo infortúnio da vida, né, Saulo e Silene, outros brilhantes, tantos outros colegas aqui que me ajudaram a segurar, né, a aceitar o convite. E o GPCF em 24 vai estar mais forte, né? Como vocês sabem, né, atualmente eu sou professor da Escola Normal Superior, né? Eu fui transferido de Tefé, e agora a nossa meta é recuperar nosso espaço, né, o que nós perdemos com a passagem do professor Teran. Já tem costuras, já tem articulações, e eu tenho certeza que em 24/2 nós teremos. Tem um edital aberto de grupo de pesquisa, né? Eu acho que nós estamos no momento de reorganizar a casa. Talvez deixemos para o final do ano que vem. Conversei com o Roberto, até o Mubarak, e vai ter um outro que é justamente pensando nisso, em nós levarmos o GPCF, nossas reuniões para o interior, fazer uma reunião fazer uma reunião em Tefé, né, indo eu, indo Saulo, indo outros membros, fazer em Tabatinga, fazer em Parintins. Isso é a nossa previsão. Infelizmente não vai dar 24, né, vou ser sincero, mas para 25, esse momento, né, o grupo ter recursos para fazer isso. E é importante dos núcleos, né, William, eu particularmente vejo o GPCF agora, nesse novo momento, em 3 perspectivas, né. A minha proposta vai ser essa, já que nós, após a pandemia, o mundo mudou. Nós vivemos um outro paradigma. Nós estamos num paradigma também do ensino híbrido, do ensino virtual, e isso é irreversível. E por que não usar? Né? Um dia desse, nós estávamos no Meet com pessoas de São Paulo, teóricos que discutem minha temática de maneira virtual, mas muito presente. Então, esse momento, eu penso, né, com os demais colegas, de ficar mesclando os encontros virtuais e os presenciais. Nos presenciais, encontros de estudos, né, como nós já falamos, né, vamos organizando o calendário, onde vamos discutir as obras, já tem uma obra a ser discutida, e os virtuais com relatos de experiências, como a que você fez hoje, tão rica, tão importante, num momento, e no outro, uma fala teórico-epistemológica de convidados que nós vamos fazer, seja do Amazonas ou de outros estados do país, em que poderão trazer também discussões. Então, nós vamos ficar sempre nisso, convidando os membros, né, que trabalham no ensino superior, que trabalham na educação básica, seja na educação infantil, no fundamental ou no médio, não interessa, sejam graduandos, sejam mestrandos e doutorandos, para trazer os seus relatos, né? Vamos ter que, em outro momento no grupo, estabelecer dessa maneira. Quem vai ter relato em 2024? Quem vai ter uma palestra teórica em 2024 e a nossa reunião de estudo. Abrindo hoje com o professor William, que contou tão bem essa sua história, né? A importância da nucleação do GPCF é justamente como o William, fico muito feliz dele ter entendido. Tefé já tem um mestrado hoje, né? Um mestrado em educação. E nós estamos aqui em articulações, vocês sabem que tem que ser primeiramente uma articulação política, né? Depois que nós conquistarmos politicamente nossos pares, aí nós vamos para articular, vamos discutir a parte financeira, né? Porque fazer um polo no interior requer dinheiro, né? Nós precisamos de dinheiro. Então há uma discussão política já aqui em Manaus sobre uma futura interiorização do PPG aqui para Tefé, e a consolidação do núcleo com professores, com estudantes, é um dos principais passos, né? Hoje nós temos cadastrados de Tefé, eu e a professora Silvia, né? E vamos, lógico, captar cada vez mais novos professores, e o professor William tocando com o líder em Tefé vai nos ajudar muito nesse sentido. E, professor William, eu quero abrir fazendo alguns comentários, vendo a sua fala, né? E eu fiquei viajando muito sobre o que eu escrevo, sobre o que eu já li, referente à formação do professor pesquisador, né? Hoje, mais propriamente, a formação desse professor reflexivo e pesquisador,
já que nós não estamos mais separando os dois conceitos, e vendo a maneira que o senhor trabalhou teoricamente em sala de aula, e depois ver como você fez a tessitura dessa parte teórica com a parte prática, desde a chegada, desde a observação indireta, desde a observação mais participante, desde os registros, desde o conhecimento. Isso me deixou muito, assim, como eu posso dizer, contente, né, em ver uma experiência. Eu, particularmente, que fiz uma dissertação e coloquei em um livro que teve uma grande, junto com o professor Evandro Guedin, que teve uma grande inserção nacional, que é o estágio com pesquisa da Cortez. Eu fico vendo a tua narrativa e fico pensando que é justamente o que eu e outros tantos teóricos teorizamos há tanto tempo. Esse professor pesquisador que tem no seu próprio contexto laboratório disso, né? Como vocês sabem, eu tenho uma função de coordenação na reitoria, e dia desse chegou para mim, de uma cidade do interior, uma solicitação de 40 passagens de barco ou de avião para que os professores de uma determinada disciplina, de um determinado curso, viessem fazer uma visita técnica em Manaus. Nós estamos num momento difícil, né, financeiro no Estado, não é surpresa para ninguém, desde a pandemia, e é claro que, infelizmente, nós tivemos que indeferir a solicitação. Mas eu fiz um meet com a professora, né, e expliquei justamente a importância de utilizar os espaços não formais do contexto do contexto no qual o sujeito está inserido, né? É claro que por mim, pela reitoria, nós trazíamos todos esses estudantes, né, aqui para Manaus, mas não temos condições financeiras. E a discussão é, mas a disciplina tem uma carga horária prática. Sim, mas a carga horária prática não precisa ser no USA ou no Bosque, ou no Mindu, ou no Bosque, ou no INCO, onde quer que seja. Você consegue fazer na sua cidade, assim como tu fez no Mamirauá. Lógico, o Mamirauá é um instituto de excelência. Quem não conhece e tiver oportunidade, vai conhecer. No Mamirauá, grandes pensadores, grandes obras de teóricos do mundo inteiro, suas teses que viraram livros, que nortearam a ciência no mundo, vieram do Mamirauá. Foram feitas no Mamirauá. Às vezes, nós, amazonenses, não damos o valor que o gringo dá ao Mamirauá. O William muito bem sabe disso, e demais colegas aqui que são de Tefé que estiverem, você vai no Mamirauá, o que você menos vê lá é amazonense. A esmagadora maioria, eu acho que mais de 90%, são de fora do Amazonas, e eu diria que em torno de 20 a 30% são de fora do país, onde eles estão fazendo suas pesquisas de mestrado e doutorado. E é louvável essa parceria, né? Eu estou vendo da pedagogia, que isso é da pedagogia, já existe uma parceria muito estreita com a biologia, né? Por tudo que vocês viram na apresentação. E eu acho que fortalecer essa parceria com a Mamirauá, vendo como você está fazendo, também quando eu for em Tefé no ano que vem, eu vou visitá-los e convidar alguns para fazer alguns mini cursos para a gente de maneira virtual, né? E isso me deu esse insight, e eu acho que é muito importante, né? Então, com esses comentários, eu faculto a palavra aos demais membros que quiserem fazer algum comentário, algum questionamento ao professor William, né? Professor William, para abrir, quantos acadêmicos estavam envolvidos, né, nessa visita técnica, e qual foi o dia da semana? Foi durante o período da sua aula, durante a semana? Foi no final de semana? Como está a construção dos relatórios no momento? Vai ser um relatório para compor nota da sua disciplina? Eu gostaria que você comentasse melhor sobre isso e depois eu passo a palavra para o Saulinho. Ok. Com relação ao que tu comentou sobre a questão epistemológica, nessa minha apresentação, e um relato breve, eu não me ative às questões epistemológicas, mas você que me conhece sabe que é muito forte essa questão. Teve um embasamento, tudo que eu faço tem um embasamento epistemológico, bem consistente.
Eu não quis citar muito aqui teóricos, mas tem, realmente. Sim, até porque a proposta que nós conversamos é um relato de experiência, né? Isso, exatamente. Mas realmente tu tem razão, Washington, quando tu fala da questão do professor pesquisador, e eu sabia que tu ia perceber, mas ela está presente, tá entendendo? Está presente, principalmente, isso já está em mim, desde a época que a gente conversava muito, eu, tu e o Evandro, então sempre a gente batia nessa tecla do professor reflexivo, professor pesquisador, e eu trouxe isso para a sala de aula. Realmente é muito importante. E outras epistemologias também, como eu falei, do próprio Edgar Morin, que me marcou muito. Então, tem várias epistemologias que estão presentes. A questão da dialética é muito presente nas minhas aulas também. Com relação à tua pergunta, são praticamente quase 40 alunos dessa turma. E a turma muito empolgada, que está amando o curso, e realmente o trabalho vai compor nota. É uma nota que vai compor as avaliações. Vai entrar. Eles já estão produzindo relatório, eles estão na fase agora de transcrever todas as observações. Então, é um trabalho que é um pouco demorado, cada membro da equipe fez observações diferentes, eles estão compilando tudo, organizando, e depois que eles digitarem o primeiro modelo, eles vão sentar comigo e nós vamos analisar individualmente por cada equipe os relatórios. E aí sim eles vão aprender as construções, já vai entrando a questão das normas da BNT, tu está entendendo? Ou seja, eles estão trabalhando a BNT de relatórios, aí vai entrar sumário, já expliquei para eles, resumo em 250 palavras, a NBR 6022, então cada parte eles vão trabalhando e isso não fica tão maçante do que sentar e ler uma NBR todinha e explicar. Não, eles estão aprendendo realmente na prática, né? Não tem dicotomia entre ensino e pesquisa. E agora, Saulo pode fazer a pergunta dele. Pode fazer o comentário dele também. Talvez o Saulo, como está lá em Parintins, né, um período muito sofrido, né, com a nossa internet. Aqui também, graças a Deus, agora deu uma melhorada aqui na internet, mas foi o dia todo complicado. Tanto é que entraram aqui ainda há pouco todas as fotos que tu mandou, né? Foram baixando. Eu imagino que alguns minutos atrás a internet voltou. Né? Não, com a apresentação com muitas fotos é complicado. Eu acho que o professor Saulo saiu, professor William. Alguém mais quiser fazer alguma intervenção, fica à vontade, ou nós vamos para as considerações finais. Em dezembro, eu vou estar em Manaus. Em dezembro, as 2 últimas semanas, talvez, de dezembro, eu esteja em Manaus. E se tiver alguma reunião do grupo presencial, eu vou participar com vocês, vou estar presente. Sim, vamos sim. Nós vamos fazer uma enquete no nosso grupo de WhatsApp, né, com os membros do grupo, no grupo de estudo mesmo, e vamos verificar o melhor dia e vamos discutir se nós vamos discutir, debater os textos, né, ou se nós vamos apenas confraternizar. Brilhante, querido. Você, o nosso grande artista, é o Brilhante que pediu a palavra? Foi sim, professor Washington. Mensagem já também lançar esse livro em Parintins, é Brilhante. Tem que atirar com o Clodoaldo, ele não conseguiu entrar hoje, me disse. Bora, esse Clodoaldo está merecendo um sabacu, depois a gente pega ele, professor. E não levou o cabra para comer o bolinho de piracuí, né? Mas ainda dá tempo. Tá. Professor William, meus parabéns pela exposição, viu? É muito bacana o trabalho que você está fazendo com esse novo grupo, né, de graduandos que estão chegando aí no primeiro período. Você está falando sobre o professor pesquisador. E eu queria que o senhor comentasse um pouco mais quem são esses graduandos, se eles já estão atuando aí na CEMED, ou se existem escolas particulares. Existe alguém da educação infantil? Minha área é educação infantil, então eu estou sempre olhando para os professores da educação infantil, o quanto eles têm muito receio, professor, de trabalhar com pesquisa, sabe? E se eu comentasse também se essa relação, a reação deles ao receber essa novidade, né, de ensinar o graduando a ser um pesquisador, se foi muito espantoso, ou se eles aceitaram com muita natureza. Parabéns, viu, meu irmão? Sucesso aí em Interfé. Obrigado, professor.
A faixa etária deles, professor, é uma faixa etária bem jovem. Eles acabaram de sair do ensino médio. Então, eles, no primeiro momento, eles tiveram um choque, porque eles achavam que na universidade se repetiria algumas coisas que acontecem no ensino médio. E não. Então, teve um choque no primeiro momento, e no segundo momento, eles ficaram naquele pensamento. Será se eu, como eu falei, será se eu estou no lugar certo, na hora certa? Será se esse é o curso que eu quero? E aí é que entra o papel do professor, de fazer eles se apaixonarem pelo curso, se apaixonarem por ser pesquisador, por fazer, se apaixonarem pela ciência e ter uma visão crítica da ciência e da própria realidade. A gente conversa com eles no início da disciplina para traçar um perfil socioeconômico deles, que ainda está sendo traçado isso. Através de conversas, você vai descobrindo que muitos deles não têm dinheiro para transporte, não têm dinheiro para almoço, não têm dinheiro para bater xerox. É uma realidade difícil. Lógico que não são todos, mas em sua grande maioria, eles são casados, já têm filhos, está entendendo? Muitos deles tiveram uma vida assim, muito sofrida, e eles têm aquela força de vontade, aquela esperança de que transformar a sua própria realidade e dar uma contribuição social. Eles, ao decorrer que a disciplina foi sendo realizada, todo esse processo de construção de conhecimentos, de pesquisa, né, eles foram se apaixonando pela pesquisa. Então, é notório o quanto eles ficam felizes em participar da aula, o quanto eles começam a entender que não importa o texto ser complexo ou difícil, ele é necessário. E quando você aplica a teoria na prática, eles percebem o quanto que está escrito é importante, realmente. Ou seja, realmente aquilo ali não estava escrito à toa. Eles vão ver que na prática que aquilo, olha, é verdade isso. O que o autor falou é verdade. Tem que ter rigor científico, tem que ter rigorosidade. E às vezes coisas simples se tornam coisas importantes. Por exemplo, teve uma aluna que comentou comigo recentemente se era importante dizer que no relatório que ela tinha encontrado uma árvore de azeitona e comido azeitona. E com base no que nos foi apresentado na biblioteca do Mamirauá, eu falei que sim, porque eu falei para ela assim, imagine que daqui a 100 anos alguém visite o Mamirauá e não tenha mais nada lá. E o único registro que ele vai ter é o seu relatório. Então, por esse relatório, ele não vai encontrar mais essa árvore lá, mas pelo seu relatório ele vai saber que existiam azeitoneiras lá. Então, é mais ou menos o que nos foi mostrado lá na Biblioteca do Mamirauá, a importância do registro que pessoas fizeram nos séculos passados sobre a região. Estão compilados lá. Estão esperando alguém ir pesquisar isso e divulgar isso, tá entendendo? Quanto material riquíssimo nós temos aqui na região amazônica, em museus, em bibliotecas particulares, que ainda não foi estudado, que pode ser utilizado no ensino de ciências, sim, porque ele fala da geografia, ele fala da flora, da fauna, das pessoas que moravam aqui, do vestuário, dos alimentos, e isso é incrível, porque eu sou meio suspeito de falar, mas eles estão apaixonados por fazer pesquisa. Eu vejo assim que essa turma, eu acredito muito no potencial deles, vai sair muitos mestres e doutores dessa turma, se Deus quiser. Maravilha, professor William, né? Então, é interessante quando o senhor leva os estudantes, isso também é um processo de alfabetização científica, né? Eu lembro que certa vez eu estava em Tefé trabalhando com estágio, né? Trabalhando com estágio, e eu estava lá na Agrovila, numa escola, tinha um grupo de acadêmicos que moravam na Agrovila e queriam fazer o estágio lá, e eu disse, tudo bem, eu vou. Pego meu carro e vou lá para a estrada da Agrovila, não tem nenhum problema. E numa atividade que nós fizemos lá, que era sobre meio ambiente, nós levamos os estudantes para ver o lixão, que tinha ali naquela perto da imagem, naquele pedaço lá de Tefé. E após, eles ficaram assustados, eles moravam ali e não tinham percebido direito. E numa roda de conversa com meninos de 9, 10 anos, né, perguntou-se como aquele lixo está ali. Eles ficaram arrasados com aquilo. E todos disseram que, olha, não tenho a menor ideia, mas eu não tenho culpa disso, não. Não é meu lixo. E, bem, mas o que você faz com o seu lixo? Aí diz, a gente joga no rio. Então, isso foi em 2012 ou 2013. Nós começamos a fazer um trabalho lá em Tefé, até com a antiga diretora, né, com coleta seletiva, etc., porque é um processo de base, né, vendo
o Brilhante falar da educação infantil, já que o Brilhante atua e é um defensor da educação infantil. Eu espero convencê-lo brevemente o relato ser dele, para ele contar as maravilhas que ele faz com a sua poesia e com a sua arte. A questão está na base. O meu filho tem uma consciência ecológica total, coisa que eu estou adquirindo ainda. Às vezes eu ainda cometo deslizes, ele não comete mais. Então é nessa base que nós vamos mudar o mundo. Caso alguém queira fazer mais alguma manifestação, fique à vontade. Se não, professor William, né, eu quero agradecer ao senhor por essa hora e 10 minutos. Saulinho, querido. Vocês me perdoem aqui também, né? Eu caio, eu volto, caio. Sem problema, Saulo. Conhecemos o interior. Mas, assim, eu queria parabenizar o esforço do William de estar trazendo aqui um relato bem conciso. Tenho certeza que ele queria falar mais, né? Mas, assim, o tempo e a necessidade também de poder colocar isso em termos inteligíveis para um público Sim. também que possa ouvir, né? Vamos dizer assim, se apaixonar pela proposta e ver como é possível fazer em qualquer lugar do estado do Amazonas, né? Do primeiro período até o último período, essa convicção da pesquisa. E é muito importante dentro de um ambiente que muitas das vezes acredita que a pesquisa é algo dos outros. É algo que a gente tem que copiar de quem já faz, né? E não, né? Que a pesquisa ela pode ser produzida em qualquer momento e trazer essas ferramentas epistemológicas, né? As práticas epistemológicas, junto com uma visão de construção de conhecimento, né? Ficou muito bacana, professor William. E eu conheço as limitações de primeiro período. Acho que todos nós conhecemos, né? Questão, eu não sei se eu estou lendo direito, né? E agora, como é que faz a conta? E quando vai pegar no computador, olha, eu sei mexer na rede social, mas no Word eu não sei. E aí são coisas que vêm a nós, e aí o estudante ele se vê nessa situação e diz, e agora? E agora que a gente vai se desafiar, porque a gente tem uma resposta a entregar à sociedade, né? E foi muito bonita essa forma de vocês estarem trabalhando os temas sociais, tentando dar essa resposta junto à comunidade de ter fé, né? Não precisa vir para Manaus para pesquisar, não precisa ir para São Paulo para pesquisar. Se puder fazer, pode? Se puder fazer, pode. É muito bom, né? Mas a gente pode fazer onde nós estamos, né? E aí, nesse sentido, que eu gostaria bastante de parabenizar e não ficar assim dizendo, primeiro período não dá certo não, né? Não, é primeiro período, agora que tem que dar certo. Verdade, Saulo. Obrigado, Saulo. Eu vou deixar só uma última perguntinha para você. Você pode comentar para a gente, por exemplo, como é essa caminhada de poder pensar reuniões com alunos de graduação, né, na disciplina, mas, ao mesmo tempo, de pensar essa interlocução de maneira multicamp, como é que nós estamos fazendo agora, né, aqui em Manaus e alguns outros, né? Você pode observar ou contemplar alguns horizontes sobre isso, sobre como nós podemos dialogar entre os campos, sendo um único grupo, mas assim com entradas, com atividades, iniciativas, né, que comulgam, mas ao mesmo tempo tem essa autonomia. Pode conversar um pouquinho com a gente sobre isso? Posso. Quando eu for a Manaus, eu vou apresentar para vocês a minha proposta de um projeto de extensão que eu tenho, que eu rascunhei. E nessa proposta, eu verifico isso, esse diálogo. O núcleo aqui, ele precisa ser consolidado. Para isso, ele precisa, primeiro, desenvolver pesquisas. A partir do momento que desenvolver pesquisas, tudo vai ser produzido. Livros, artigos, participação em eventos. Mas ele precisa estar antenado com vocês. Ou seja, nós seguimos as diretrizes, as linhas de pesquisa do grupo de pesquisa maior. E aí, para a gente estreitar isso, a gente precisa, como eu falei há pouco, lembra que eu disse o exemplo do laboratório, que para mim é imprescindível e eu vou fazer aqui no laboratório, vou ajudar a construir, é a mesma coisa. Eu posso repetir essa mesma afirmativa. É imprescindível que a gente faça essa interseção dos grupos. Como? Primeira coisa para
eu posso dizer que foi uma coisa que eu aprendi com alguns professores meus, é a organização e planejamento. Com organização e planejamento, nós conseguimos qualquer coisa. É incrível como pessoas organizadas não tem trabalho, não tem. É possível uma pessoa sozinha organizar um evento científico. Às vezes você vê várias pessoas organizando um evento e reclamando, mas é possível uma pessoa sozinha organizar um evento. E quem é organizado sabe que eu estou falando é verdade, não é mentira. Então, nós precisamos ser organizados, nós precisamos criar ferramentas e estratégias que articulem os dois grupos. Uma dessas ferramentas que a gente pode usar é justamente, nós estamos usando agora, a questão híbrida, ou seja, é usar palestras virtuais. A outra é pegar e trazer mestrandos e doutorandos para virem fazer pesquisas aqui. E virem apresentar suas pesquisas. Eu estou pensando muito em um seminário temático para que a gente possa trocar essas experiências, está entendendo? De vir aqui, de apresentar as pesquisas de vocês e ver as pesquisas daqui a algum tempo, daqui a um ano, quem sabe, que estão sendo produzidas aqui. Eu tenho certeza que se um doutorando vir aqui, um mestrando, ele vai se apaixonar pelas possibilidades que existem de se fazer pesquisa aqui. São gigantescas, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu acredito que aonde você chegar, qualquer evento científico do Brasil, que você apresentar uma pesquisa sendo feita quinta fé, lógico, com rigor científico, com originalidade, vai ser aplaudido. Não tem como. Então, nós precisamos estreitar, criar essas estratégias. Eu acho que uma das estratégias para a gente estreitar é a gente socializar as pesquisas. E a gente ter... Eu queria convidá-los, desde agora, você e os outros pesquisadores que estão no grupo, a gente marcar, criar um calendário onde a gente possa, vocês contribuir informações para os alunos que estão aqui, os alunos de graduação. Eles precisam muito, porque no momento eu estou sozinho aqui, então eu estou levando tudo. Como que eu consigo levar tudo? Organização e planejamento. Se não tiver, eu não consigo. E é assim que eu vou vencer essas barreiras. Vou dar um exemplo, Saulo. A questão do questionário, quando eu trabalhei questionário com eles. Olha só que coisa incrível. Trabalhei questionário com eles, teórico. Eles construíram questionários em sala de aula, construíram carta de apresentação e o termo de aceite para a pessoa assinar e dizer: eu concordo com a pesquisa, eu quero participar. Foram pelas dependências da UEA, daqui do SET, aplicaram os seus questionários, voltaram para a sala, e sabe o que aconteceu? Eu fui ensiná-los a tabular os dados. Eles aprenderam a fazer gráficos de pizza e de colunas para as pesquisas, para as respostas quantitativas, e para as qualitativas eu ensinei eles a fazerem quadros, para eles explicarem as respostas qualitativas. Então, isso para um aluno de primeiro período é raríssimo. Mas não é nenhuma novidade, isso é nossa obrigação fazer isso, tá entendendo? Nossa obrigação, porque aí o aluno chega lá, no 7º, 8º período, vai fazer sua pesquisa de campo em estágio, e aí que ele vai aprender a fazer um gráfico em pizza, vai aprender certas coisas, vai aprender, aí que vão falar para ele que tem um termo de aceite, que a pesquisa, ele já aplicou o questionário, e ninguém assinou o termo de aceite. Dá para a gente estreitar os laços, sim. Por isso que no meu discurso aqui eu falei, nós precisamos do apoio total da reitoria, da pró-reitoria e das pessoas que estão na reitoria, do Washington, principalmente, para nos apoiar nas nossas ações. Nós precisamos pensar grande. Nós precisamos pensar não somente em... Eu tenho várias ideias de livros agora. Eu conversei, a última vez que o Evandro veio aqui, o Guedin, eu falei minhas ideias de livro, ele falou para mim assim: William, me traz e eu mando para Cortez. Mas eu não quero publicar livros sozinho. O importante, não adianta um professor só no grupo de pesquisa ter 10 livros publicados no ano e os outros estarem com um livro publicado. Não, todo mundo tem que publicar, todo mundo tem que equalizar, qualisber, correr atrás, divulgar a ciência. E não só isso, as nossas pesquisas têm que ter um resultado para a sociedade. Nós não vamos levar... Eu ensino para os meus alunos que a gente não vai levar roda para essas comunidades carentes. Não, nós vamos construir soluções com eles. Nós temos que dar voz para essas pessoas que moram nessas comunidades. Eles precisam de voz. Eles têm que saber isso também, que têm que ser socializados. E nós temos que saber que tipo de conhecimento científico eles precisam. É muito importante a participação, o apoio do grupo de vocês no nosso núcleo aqui. Por enquanto eu estou sozinho, mas eu espero que outros professores adiram e pode entrar professores do ensino médio, professores do IFAM. Amanhã eu vou no IFAM.
participar de uma banca de trabalho de conclusão de curso e já vou estreitar laços por lá, convidar os pesquisadores de lá para entrar no nosso núcleo. Então, a ideia é essa, é estreitar através de quê? De palestras, de publicações científicas, e a gente, constantemente, eu acho assim que a gente não pode se limitar só a um encontro mensal, nós temos que ter atividades num cronograma por fora, que a gente possa pensar ações, tipo assim, o professor daí faz dia tal uma aula sobre, digamos aqui, ó, sobre entrevista, um exemplo, sobre história de vida, sobre metodologias ativas. Eu estou trabalhando com metodologias ativas também agora. Então, essa oportunidade do professor, a gente podia emitir certificados para eles, pela palestra que ele deu, palestra de meia hora, com mais meia hora de perguntas. É uma forma já de socializar. E a gente dá voz às pessoas, né, dá voz aos alunos daqui. Por enquanto, eu estou só com alunos de graduação e 2 mestrandas aqui. Mas a ideia, futuramente, é a gente encher isso aqui de pessoas doutorandos, professores SEDUC, CEMED. A gente precisa criar estratégias. E essa estratégia eu não posso apresentar elas sozinho. Nós temos que marcar uma reunião e discutir só as estratégias. Ver as opções que a gente tem. Criar, quem sabe, projetos de divulgação dos nossos trabalhos a nível não só da UEA, mas IFAMA, Mirauá, CEMED, SEDUC. Aqui nós temos formação de professores CEMED e SEDUC. Muito forte aqui. E eu vejo isso aí, eu estou louco para ter o material já disponível, para começar a nossa formação com professores de ciências aqui. A SEDUC aqui é aberta para a gente fazer isso. Teve uma última formação agora de SEDUC, foi 300 professores aqui no auditório, o dia todo. Então a SEDUC é aberta para a gente fazer isso. E aí vocês daí podem vir aqui dessa formação também. Está entendendo? É uma forma de estreitar. Eu espero que a gente consiga discutir, debater e aparecer mais 15, 20, 18 formas da gente estreitar essas relações. O que a gente precisa, é necessário, Saulo. Maravilha, né? É isso aí. Ideia não está faltando para o homem, Saulo. Então... Ele tá voando, rapaz, assim, sabe? Se permite só fazer um fechamento, professor? Sim, sim. Né? Por favor, querido. A gente teve nesse ano uma experiência fantástica com várias unidades, né? Assim, eu conversei com o pessoal da UniOeste, que tem um grupo lá de pesquisa, e juntou com várias outras instituições, a de Formosa, se eu não me engano, a UTF-PR e tal. A gente se reuniu e, assim, todo mundo distante, né? Gente do norte, gente do sul, gente do centro-oeste. E a gente fez planejamentos integrados, né, em regiões diferentes, para buscar alvos. A gente publicou, né, submetemos mais de 4 trabalhos, né, entre vários pesquisadores, fazendo cada um a sua parte, dentro de temáticas em comum, né, e isso envolvendo até mesmo, no caso, os nossos orientandos. E foi uma experiência muito boa para dizer assim, olha, realmente as ferramentas digitais estão aí, e como o professor Osto disse, né, não vai retroceder, e a gente pode estar usando para fazer um enriquecimento do nosso grupo de pesquisa, trazendo boas oportunidades, fazendo esse trabalho que o professor Osto está colocando de socializar os relatos de experiências exitosos, né, para a gente poder pensar agendas, né, e aí sim, né, trazer esses processos com alvos em comum, né. Eu achei, assim, de uma sabedoria muito grande essa ideia de fazer, né, em alguns polos, representações do GEPET, né? Por quê? Porque realmente o nosso grupo tem cara amazônica, a gente tem esse interesse, né? E para isso, a gente vai precisar somar esforços, somar experiências e trazer, de uma certa forma, essas ideias e colaborar não somente com a universidade, com os professores da SEDUC, da CEMED, os nossos egressos, os nossos estudantes que já estão lá, né? Bem pensado. É isso aí que eu queria comentar, e parabéns, professor William. Muito obrigado, professor Washington. Ô, Saulo, eu fico feliz com a fala do Saulo, né, Washington? Porque realmente é isso que a gente quer. Quanto mais pessoas estiverem unidas com o mesmo pensamento, são múltiplas ideias que a gente vai ter e que essas ideias somadas produzem mais frutos ainda. Com certeza. Muito bem, gente. Então é isso, né? Fechamos aqui a nossa atividade do mês de novembro.
Em dezembro vamos fazer um encontro presencial, vamos discutir dentro do grupo se nós vamos estudar as obras ou se vamos fazer apenas. Com certeza, professor, será muito bem-vindo. Se for estudo das obras, vai ser lá na EST, na Academia STEM. Se de repente nós formos fazer só a confraternização, nós podemos fazer outro local. Ou se for os dois, também nós vamos decidir. Esse final de semana eu vou puxar o assunto nos nossos grupos de WhatsApp e vamos decidir. O Saulo já vai trazer uns bolinhos de crueira, né? Lá de Parintins, vai trazer uma macaxeira e já ajuda. No mais é isso, gente. Gente, tchau, tá? Vamos interagir lá no nosso grupo. Muito obrigado pela presença de quem estava aqui. Muitos estão dando aula, muitos estão tendo aula, mas é assim que nós vamos movendo.